A gente vai já para a nossa pausa do café, porque agora a gente tem informação urgente, vamos ao vivo à ladeira do Catolé. É que um acidente entre um ônibus e uma carreta aconteceu por lá. E a nossa equipe já chegou. Bruno Protásio, é contigo, o acidente foi grave? Conta pra gente. Grave acidente, Douglas. Esse é o ônibus aqui que ficou com a frente totalmente destruída com o impacto com a carreta que está mais ao lado. 2 pessoas ficaram presas às ferragens. Eu vou conversar com o sargento Walker do Corpo de Bombeiros que realizou esse socorro às vítimas. Sargento, bom dia. Como é que estava a situação? A sua equipe foi a primeira a chegar no local, né? Bom dia. Ao chegar no local havia 2 vítimas presas às ferragens. As outras vítimas estavam dentro do ônibus, mas sem gravidade. As 2 vítimas que estavam aqui presas foram as primeiras que nós retiramos. Como é que estava a situação delas? Estava bastante ferido. O condutor do ônibus estava com ferimentos na perna e na cabeça. A vítima atrás do condutor estava com uma fratura também de tíbia. E assim que nós tiramos a primeira vítima, que foi uma senhora atrás do
Com a gente aqui a doutora Solange Guastaferro, psicóloga. Doutora, bom dia, bem-vinda. Vamos tomar café? Vamos, bom dia, Douglas. Dia. Bom dia a todos que nos assistem aí, né? Que tema, né? Complicado, né? Atual, mais atual que esse, impossível, né, doutora? É verdade. O que fazer com essas discordâncias, preferências partidárias? Eu gosto daquele, eu não gosto, gosto daquele. Brigas em grupos de família, até brigas na hora do almoço, do café da manhã, do jantar. Como administrar isso? Então, a gente sabe que família, não existe família perfeita, né? E é um palco onde as discussões podem acontecer, certamente. Mas cabe, né, a cada família, a cada membro da família, sempre exercer o respeito, principalmente, né? É lógico que a gente fala que política não se discute, mas na família isso é um assunto, às vezes, existe, né? Brota esse assunto, né? Então, a gente primeiro precisa entender, né, que tipo de família é, se é uma família, né, exacerbada. E assim, as discussões acontecem porque a gente quer impor a nossa vontade. Então, eu gosto de determinado candidato e quero impor a vontade no outro. Mas a gente tem que respeitar o outro, né? Então, as brigas e as discussões acontecem por causa disso. E a gente tem que entender que vivemos numa democracia. E na democracia a gente tem o direito de escolher quem a gente quiser, não é verdade? Conviver com isso não é fácil, mas eu já conheço casais que um vota em um candidato, ele vota em um candidato e ela vota em outro candidato. Tem as suas diferenças, né, dentro de casa, mas estão se respeitando. Mas assim, já tem casos em que um vota em um candidato, outra vota em outro candidato, a esposa vota em outro, e estão lá se engalfinhando o tempo todo, uma briga danada, né? Exatamente, isso que não pode acontecer, não é verdade? Que a política passa e o casamento continua. Exatamente, né? Então, assim, essas brigas, essas discussões, primeiro que a gente, né, depende da família, a família é um ponto primordial para a gente. Agora, sim, é importante que nessa reconciliação, porque assim, tem muitas pessoas com problemas de estresse por conta disso, estão atravessando momentos de dificuldade da saúde mental mesmo dessas pessoas, né? A gente tem ouvido no consultório muito essas demandas aí, né? Tô estressado, meu candidato, ninguém aceita meu candidato. Mas calma, é uma eleição, né? A gente tem que torcer para que o que for eleito faça o melhor governo, né? Levar essas discussões, eu falei café da manhã, almoço e jantar, não dá, né? Refeição é uma hora sagrada, deixa para discutir em outra ocasião, em outro momento. E tem que ter, assim, bom senso, tem que ter o diálogo, tem que ter a paz, né? Tem que ter, entender e aceitar. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Isso é um fato. E a gente vive numa democracia e a gente tem o direito de votar em aquele que está de acordo com as nossas ideologias, com os nossos pensamentos. A segunda eleição, né, que a gente vive, né, a primeira e agora a segunda, com essa força das redes sociais, os grupos, né, de família que começa a discussão no grupo e termina quando chega em casa ou quando encontra um primo ou a sobrinha ou o irmão de fato nas ruas e o negócio vira algo muito sério. Inclusive a gente já viu problemas de chegar às vias de fato. Exato. E em outras ocasiões, chegar até agressões físicas e morte. Isso. Né? Então, difícil, né? Administrar difícil, isso. Sabe por quê? Assim, às vezes já existia um conflito anterior, né? Já existia alguma coisa. A gente precisa verificar isso, né? Então essa relação política foi apenas algo mais, plus nessa desavença que já existia. Exatamente. Cada caso é um caso, né? Mas a gente sempre vai investigar o que já tinha antes, né? Qual era a minha dificuldade com esse parente, com esse pai, com esse tio, né? E aí isso só aflorou com a política, né? Isso só veio à tona e trouxe esses ânimos mais exaltados, vamos dizer assim. Mas a gente se recomenda, né?
às vezes é necessário tomar mesmo um distanciamento, mesmo que seja da família, distanciar um pouquinho nesse momento, deixar isso passar, deixar os ânimos, né, a temperatura descer um pouquinho para retomar isso, né? Porque a gente sabe, né, que a gente não vive sozinho, né? Em algum momento a gente vai precisar dessa família, a gente vai precisar desses amigos, a gente fala dos amigos também. Então a gente precisa ter bom senso, precisa ter calma, um diálogo, né? E respeitar o outro. Principal. Doutora, o ambiente corporativo também, né? Deu uma contaminada danada. Sim. Você chega, um colega de trabalho, tem um candidato e às vezes brinca, uma brincadeira de mau gosto, né? Aí você também quer revidar. E no ambiente de trabalho não pega bem, porque uma discussão, uma agressão, às vias de fato, pode levar para demissão, né? Estamos só há 3 dias das eleições, dia quinta, sexta, sábado, domingo. A recomendação para o ambiente de trabalho, o que é que a senhora diria? Qual seria a sua recomendação? Então, eu acho que primeiro é isso, né? A gente tem que ter... A palavra é respeito e democracia. São 2 palavras, aliás, respeito e democracia. Respeito pela sua posição e você tem que respeitar a minha posição, né? Vivemos uma democracia, isto é democracia, né? Então, a gente tem visto aí essas coisas muito acirradas, mesmo no ambiente de trabalho. A gente não pode ir com uma camiseta de uma determinada